Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Nós vamos começar a nossa fala com a palavra e ela é um sentimento, né? Quando encontramos coisas que, que nos escandaliza, né? Que escandaliza a família, escandaliza o vizinho, escandaliza até mesmo a cada um que se diz representante dessas pessoas que aí se encontram. Eu chamo essa palavra de vergonha. Poucas pessoas a têm. Poucas pessoas. E poucas pessoas manifestam isso se afastando daquilo que provoca esse sentimento. Mas, ultimamente, Brasília tem nos dado esse sentimento praticamente todos os dias. Então, nós estamos assistindo que a cada dia que passa, nós brasileiros estamos convivendo com comportamentos que arranham louros de ouro que nós temos em relação ao Estado de Direito, Estado democrático, nós temos sobre a democracia, nós temos um respeito o Estado de Direito começa, o respeito é o sangue do Estado de Direito, onde começam os termos, termina o seu, começa outros termos, termina os direitos começam de outros. Então, romper isso é impossível quando se tem respeito. E, ultimamente, nós não encontramos isso em canto nenhum do nosso Brasil. Evidente que tem pessoas que se conservam, isso é bom, mas não é o suficiente para que venhamos tirar o Brasil dessa condição que hoje se encontra. É preciso muito mais que simplesmente respeito. E o respeito ele não pode ser dado a uma pessoa que não tem uma reciprocidade com aquele que está dando. Então, o que nós temos com pessoas que quebram as regras, quebram o respeito, que quebra esse elo do Estado de Direito e dos direitos que começa e termina, ele não pode ser avaliado de forma que possa ser comparado ao cidadão de bem, ao cidadão que trabalha, ao cidadão que contribui com seus impostos para que possa esse dinheiro se transformar em dinheiro público, onde nós estamos vendo um gasto exorbitante, festas desnecessárias, um luxo que não pode dar essas pessoas não podem se dar esse direito de ter esse luxo porque vive sobre uma representatividade de pessoas pobres, pai dos pobres. Então nós encontramos essa hipocrisia em quase todos os lugares, em quase todos os rincões desse Brasil. Encontramos as pessoas que sofrem por via dessas investidas, por via desse desmando do que é de direito, o que é direito, o que é do direito. Então a gente conserva esse respeito, o que nós não tínhamos que nos dar a isso. E por via dessa cumplicidade, sem querer ser cúmplice, mas passamos a ser cúmplices, até ausentes de nossas responsabilidades, passamos a ver e passamos a ter vergonha. E a vergonha é simplesmente para aquelas pessoas que vivem o Estado de Direito, que vivem o que é correto, que vivem o que é justo. E nós temos muitos nesse Brasil. Provavelmente com as pessoas que têm esse sentimento podemos fazer até um outro Brasil. Agora, nós com esse princípio, né, que é muito raro e é raríssimo, nós não vamos encontrar em todos os lugares, e as pessoas estão tendo mais oportunidade de fazerem as suas vontades e justificam isso por via de acreditar que estão vivendo uma anarquia, e eu não vejo algo que a gente não possa comparar que não seja uma anarquia. Eu acredito que se tivéssemos no Brasil um momento em que
brasileiros e brasileiras, ou brasileiros e brasileiros, pudessem confrontar a si mesmo nas ruas, se gladiando, seria muito mais aproveitoso do que simplesmente assistirmos essa confusão que tem chegado em todo o Brasil. Não há uma forma inteligente de mudarmos isso. Primeiro, porque nós podemos entender que a igualdade, ela é a pior das injustiças. A igualdade é a pior de todas as injustiças. E quando estamos assistindo, quando vemos e ouvimos o estalar do chicote do algoz, que está para pôr em prática a igualdade, a gente começa a entender que nós somos culpados porque somos ausentes das nossas responsabilidades políticas e que, eu repito, é preciso que o povo brasileiro tenha essa responsabilidade política, saiba conversar sobre o assunto. E o assunto político não é você defender, é você trazer resultados, trazer à baila um assunto que faz com que nasça um movimento que busque os resultados e que, de uma forma ou de outra, faça com que os poderes criados, o materializado pelo poder que, conforme está escrito no artigo único da nossa Constituição, ao qual todo poder emana do povo, eu classifico isso como uma retórica, é bom, é bonito, todos repetem, todos acham bonito, todas pessoas até ficam arrepiados quando ouvem essa palavra e alegram-se. Mas é uma palavra retórica, é uma palavra bonita para alinhar o sofrimento que todo brasileiro tem, que todos nós estamos sentindo. Nós estamos vendo as perdas e percas muito grandes e essas perdas e quase isso porque estamos perdendo o que chamamos de liberdade, não podemos nos expressar da maneira que queiramos ou queremos, nós não podemos nos expressar, nós não podemos permitir que nossas mentes possam estar livres, conforme o artigo 5º da nossa Constituição, nós não podemos de forma nenhuma que venhamos opinar sobre assuntos que foi criado por nós conforme o artigo constitucional, conforme o parágrafo da nossa Constituição. Se todo o poder emana do povo, então todos os assuntos é de obrigação do povo discutir. E essa liberdade de expressão a qual nós temos, e que se não abrirmos dos olhos, não do olho, mas dos olhos, porque um olho não vai enxergar as manobras que está ocorrendo no Brasil. Então, se não abrirmos dos olhos, vamos perder uma parte disso. Então, aquelas pessoas que têm as suas mentes um pouco mais brilhantes, elas não estão sendo alcançadas, porque elas se sentem ofendidas em ver o próprio Estado de Direito sendo massacrado, sendo esfolado em vida, porque quando você persegue um cidadão, você está destruindo a democracia. Quando você aprisiona sem um princípio, sem o princípio do direito à resposta ou da culpa, você acaba agredindo quem? A democracia. Mas tem pessoas, e eu acredito, mas tem pessoas que aos quatro ventos apostam na estupidez, na ignorância de todos os brasileiros. Acredite no que eu estou te falando. Eles pensam que eu, você e tantos outros, Maria, José, Franciscos e tantos outros Josés, são todos estúpidos. Eles apostam nisso. Então, eles representam, e vou abrir aspas sobre um assunto muito interessante. Esse grupinho representa uma ala do Brasil que nós não conhecemos. São aquelas pessoas que estão interessados, que estão buscando outros meios para que possa abocanhar alguma parte, algum terreno,
alguma lavra, algo que nós não temos acesso. Grandes empresários, pessoas que vê o mercado, pessoas que têm um potencial de fazer uma real distribuição de renda através do trabalho, através da educação, buscando outros meios, buscando fazer com que as pessoas possam abrir suas mentes, possam estudar, possam compreender o mercado, possam saber. Não, nós temos hoje essas pessoas, nós os colocamos e eles passam a representar esses grupos, esses lobistas, e a gente acaba comendo o resto. Nós estamos assistindo no Brasil, através desses políticos, milhares de pessoas estão passando por necessidades. Essa igualdade miserável que eles tentam instalar no Brasil, que poucas pessoas entendem que isso é o aperto, né? O aperto, e toda igualdade, para se fazer uma igualdade é preciso instalar o chicote, é preciso que o representante, o algoz de alguns representantes possa dar a cara e possa sofrer os danos. E nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. Então, para se fazer tudo igual, já pensou? Eu calço 40, mas vai ser sapato 38, 39,5. Todos vão calçar 39,5. Então você vai observar que isso não vai dar certo. Mas para que possa ser empregado uma igualdade, é por isso que eu sou contra quando uma pessoa vem, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Eu me aborreço de imediato, já saio perto porque eu não suporto isso. Então, nós precisamos viver sob uma linha de aproveitamento por intelecto. Ser promovido de acordo com as condições, sem menosprezar aquelas pessoas que estão por baixo, que também sustentam. É preciso fazer um desenvolvimento, mas aproveitar as pessoas, uma mão de obra. E que essa mão de obra não possa, de forma nenhuma, ficar escassa. Elas têm que ser produtivas, sempre precisando de pessoas. Então, nós não temos isso. Então, esse Brasil que eu menciono, em que esses políticos representam, eles não representam você. Então, eu me envergonho quando algum senador, algum deputado diz que ali é a casa do povo. E eu me envergonho não é simplesmente daqueles que se encontram fazendo falcatrua, não. Eu me envergonho justamente daqueles de direita. Porque nós estamos assistindo durante esse período de tempo, e nós estamos vendo essa novela, e a gente vê que, de fato, existem elementos que estão nos pontos corretos, certos, que foram colocados, e que não estão ali por via da força do poder do povo, que é o poder que emana do povo. Eles não foram colocados ali, mas eles têm uma cara de pau tão grande que eles mencionam isso com tanta verdade, com tanta eficácia, que a gente passa a acreditar nessa bobagem. Então, aquela palavrinha ela pode até funcionar, mas ela é uma retórica. Assim como uma parte da nossa Constituição é retórica. Porque se fôssemos, de fato, pôr em prática o que está escrito na nossa Constituição, nós não estaríamos passando por tantas necessidades moral, não é necessidades. Porque nós temos se formos olhar para de fato para o que o Brasil produz, nós não deveríamos estar passando por uma situação como essa, nem o Nordeste, nem o Norte, e seja lá onde esteja pessoas, famílias passando por necessidades, não era necessário que elas estejam passando por isso. Mas essa forma de igualdade ela vai fazendo essa miséria. E nós estamos prestes a compreender que o que está acontecendo no Brasil não cabe mais o povo, sabe? Não cabe mais o povo. Nós perdemos esse respeito. O respeito, já disse que o respeito é o sangue do direito, do Estado de Direito, é o sangue quando terminam os meus direitos, começa o seu. É um respeito, nós temos que respeitar as pessoas. Se não respeitamos por via de termos uma aparência iguais, independente da condição em que você se encontra, mas iguais, então respeitamos pelo Estado de Direito. Se você viola, você vai chegar uma polícia na sua porta, vai ter um boletim de ocorrência, vai ter os trâmites legais até você
ir a um juizado e responder pelos seus atos. E nós temos isso amparado no artigo 5º da nossa Constituição. Mas as pessoas resolvem fazer as coisas conforme bem quer, conforme bem deseja, porque por trás disso existem grupos de pessoas. Grupos de pessoas que esses deputados representam. Isso tem feito com que tudo que está ocorrendo no Brasil hoje não está sobre uma linha de raciocínio jurídico, não está sobre a linha do Estado de Direito, está sobre a linha de um dever a ser cumprido porque alguém quer que seja assim. E assim está sendo posto em prática. Eu cito nessa nossa fala o comportamento de pessoas que foram escolhidas a dedos para serem colocadas em seus devidos lugares. Eu cito os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado. Para poucas pessoas sabem muito bem do que eu vou citar. Eu vou mostrar como as coisas deveriam ser postas em prática dentro de uma linha daquilo que nós materializamos conforme o artigo, o parágrafo único, que diz que o poder é do povo. Olha, eu vou provar agora para você como certas pessoas que não foram eleitas e hoje mantém e coloca o Congresso e tantos quantos forem ou que se levantarem no seu devido lugar, porque ele quer que seja assim. Mas, se de fato, por que rompeu? Por que ocorreu isso? Porque houve um rompimento do respeito entre o poder que emana, que criou os poderes constituídos, houve esse desrespeito com o povo. E o que ocorre quando quebra o respeito? Acontece que esses poderes passam a agir de forma ditatorial. Quer dizer, as pessoas perdem o respeito e perdem a linha constitucional e passam a ditar dentro da sua forma, dentro da sua cabeça, e vai criando as coisas, e vai... Só que não há como você materializar outro Estado de Direito. Não há como você materializar outra democracia. Por quê? Uma vez eu falei que a democracia ela é fragmentada. Como ela é fragmentada, dificilmente o povo, da forma em que se encontra, todo esfacelado, todos eles com as ideias bem diferentes e comportamentos indiferentes do que é realmente, do que tinha que ser o comportamento, então todos estão confusos, todos estão amparados dentro da sua confusão mental, não estão entendendo o que está acontecendo, cada um dá uma opinião. Os canais, as TVs, que poderia dar as informações corretas hoje, contribui muito mais para essa loucura, para esse desequilíbrio que nós estamos vivendo, e isso faz com que tenhamos esse receio de incorporar o parágrafo único da nossa Constituição. Por quê? Perdeu o respeito. O desrespeito é tão grande que nós estamos vendo políticos buscando algo para resolver uma coisa que é interna, buscando lá fora. E eu, por via, tenho aqui a Constituição e mostro para você que o que está acontecendo hoje é muito sério. Muito sério. Então, o artigo 52 da nossa Constituição diz assim, seção 4 do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, isso no artigo 52, inciso 1, processar e julgar presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como ministros de estados e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexo com aquelas. No inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidades.
essa linha de processo, por que que ocorre? Ocorre porque quem elege o povo, quem elege esses senadores, os deputados, é o povo. Tanto é que eu tenho vergonha quando ele diz que ali é a casa do povo. Eu não preciso de tipo de representação desse naipe, desse nível, não. Esse povo, uma vez eles constituídos e imbuídos do poder que foi o povo o deu, através do voto, eles indicam essas pessoas. Por isso o artigo 52 tem força para julgá-los. Então nós não podemos de forma nenhuma fazer menção de que algo ou alguém é superior. Não. Superior seria se esses poderes reconhecessem que eles só existem por causa do poder que emana do povo. Aí seria, de fato, uma democracia. E não haveria tanta situação difícil enquanto nós estamos passando. Essa é uma das prerrogativas do Senado Federal. E isso nós não estamos encontrando. Por quê? Porque nós encontramos Rodrigo Pacheco, nós encontramos aí o Alcolumbre sempre defendendo esses atos que não estão nessa linha constitucional, porque alguém o quer, porque alguém pretende impor a igualdade. Igualdade é socialismo. E as pessoas que me ouvem podem dizer, ah, não, isso não existe, isso não... Olha, você pode até duvidar. E se duvida, esta é a prova suficiente que vivemos num estado em que as pessoas discutem e as pessoas não acreditam e as pessoas questionam o que estão vendo. Esse é o princípio do desequilíbrio que nós estamos quando você vê as coisas acontecendo e você ainda tem a decência, porque perde a moral, perde a vergonha, perde o respeito. Então tem a indecência de defender aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está doendo e aquilo que está fazendo mal. É isso que nós estamos vendo no Brasil. E, lamentavelmente, isso vai ser difícil se nós não tivermos a democracia. Então, o que fazer? Limpar essas pessoas. Use o poder que está ali no artigo, parágrafo 1 da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, até mesmo para criar outros que possam, de fato, manusear bem o poder ao qual foi dado de forma a essas pessoas que nos engana, que está nos conduzindo a um estado de putrefação. Obrigado a todos e uma boa noite. Até mais.